Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esta fala é a fala de Sadraque, Mesaque e Abdinego ao Nabucodonosor, quando Nabucodonosor levanta uma estátua e exige que todos os administradores lá do império se ajoelhassem diante dessa estátua, que adorassem essa estátua. E ele diz o seguinte: quem não fizer isso vai ser jogado numa fornalha, vai ser morto numa fornalha. E aí, se você ler lá no capítulo 3, você vai perceber que quando foi dada a ordem, esses 3 judeus, e aqui não conta do Daniel, a gente não sabe onde o Daniel estava, tá bom? Você vai falar, pastor, mas será que o Daniel se ajoelhou? Não, com certeza não. O Daniel não estava presente nessa reunião. Mas os outros 3 companheiros deles estavam e não se dobraram diante daquela estátua. O rei faz uma pergunta para aqueles 3 jovens. Ele faz uma pergunta, ele diz assim: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E esses versos 17 e 18 do capítulo 3 que nós lemos, é a resposta desses jovens ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, o nosso Deus, pode nos livrar. Mas, se ele não livrar, nós não nos dobraremos diante da sua estátua. O maravilhoso nessa história aqui, meus irmãos, é que a condição para esses jovens se dobrarem diante daquela estátua não era o livramento ou não de Deus. Era o fato de que Deus tinha pedido aos seus seguidores, tinha exigido dos seus seguidores que eles não se dobrassem. Estão entendendo? Não é se Deus vai nos dar ou não que nós fazemos as coisas. Nós devemos fazer e agir conforme a vontade de Deus, porque Ele quer. Diga para quem está do teu lado assim: Deus exige de você obediência. Pode falar. Deus exige obediência de cada um de nós. Se Ele vai fazer ou não é outra história. Mas o que Ele espera de mim e de você é obediência. Nós trocamos as coisas, não é verdade? Nos nossos relacionamentos nós trocamos. Eu faço isso, você me faz aquilo. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Em tudo, meu irmão e minha irmã. Em tudo. Às vezes mais explícita, outras nem tanto. Mas os nossos relacionamentos, eles são baseados na troca. De eu fazer e você fazer para mim. Eu sou simpático para você, você é simpático para mim. Eu sou agradável, você é agradável. Eu te dou, você me dá também. Isso é natural no ser humano. Mas com Deus o relacionamento é diferente. E Ele espera, inclusive, que nós sejamos assim. Quando Jesus diz para os seus seguidores, seus discípulos, os seus apóstolos: se alguém bater numa face sua, faça o quê? Arrebenta ele. Não foi isso que Ele falou? Não. Ofereça a outra face. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, faça o quê? Caminhe 2. Você sabe por que dessa história do caminhar 1 milha? Quem que dominava o Estado de Israel? O Império Romano. Então havia uma lei do Império Romano que qualquer soldado romano poderia chegar num cidadão judeu e falar assim: carrega isso aqui para mim. Aquela pessoa era obrigada a carregar por 1 milha. O que é que Jesus fala? Se te obrigarem a andar 1 milha,
Jesus estava apresentando um quê? Um padrão de comportamento baseado em quê? Nos princípios e valores do reino. Por que o Simão foi obrigado a carregar a cruz de Jesus? Por causa dessa lei. Lembra? Aquele homem que foi pego ali e obrigado a carregar? Por causa dessa lei. Então, Jesus ele nos apresenta um padrão de comportamento diferente. E é isso que esses 3 jovens aqui demonstraram. Se Deus vai nos livrar da fornalha ou não, não interessa. Nós não nos ajoelharemos diante dessa estátua. E se você leu já, você sabe o fim da história. Quem sabe o fim da história aí? Levanta a mão. Eu vou perguntar, hein? Quem sabe o fim da história, levanta a mão, bem alto. O que aconteceu quando eles foram jogados na fornalha? Hã? Não foram queimados. E qual foi a resposta do rei quando ele viu tudo isso? Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Vem para fora. E no final ele baixa um decreto. Quem ofender o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será destruído, será morto. E a sua casa destruída. Olha que loucura. Pelo testemunho desses jovens e pelo que Deus fez. Então, obedecer a Deus é algo fundamental na vida daqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus. Por isso que o profeta que eu escolhi para conversar hoje com você é o profeta Daniel. Lembra que de manhã nós estamos conversando sobre alguns profetas? Você lembra domingo passado sobre o que eu falei? Quem lembra aí? Levanta a mão. Ah, muito bem. Domingo passado não fui eu, né? Domingo passado foi uma outra pessoa que a gente não transmitiu. Você que ficou em casa não veio, perdeu. E no domingo retrasado, você lembra? Não vou abusar tanto da sua memória. Se você quer lembrar, vai no YouTube e assiste de novo. Ainda bem que a gente tem YouTube, né? Mas tem gente que anota. Tem gente que anota a mensagem. Aqueles que anotaram a mensagem, eu sei que tem a mensagem aí. Eu não vou falar não. Eu pergunto, mas não vou falar mais. Hoje, então, nós vamos conversar sobre o livro sobre o profeta Daniel. Claro que em todos os profetas, todos os contextos, nós teríamos muitos temas para a gente conversar. Muitos temas. Hoje eu quero falar sobre o tema escolhas. Diga para quem está do teu lado aí conversando com você assim, o tema de hoje é escolha. Pode falar. Pode falar para quem está do teu lado aí. O tema de hoje é escolhas. Diz outra coisa para quem está do teu lado. Não conversa comigo que o pastor está vendo. Pode falar. Não conversa comigo que o pastor está vendo e vai falar o nosso nome lá da frente. Então, não converse com quem está do teu lado. E se a pessoa conversar com você, não dá bola para ela. Faz assim, ó, aponta para frente. Combinado? Essa é uma escolha que você tem. Não é? Todos nós que temos alguém do lado, tem a escolha de conversar. De bater um papinho. Tudo bom? Como é que foi seu dia essa semana? Hã? Ah, o que você fez? O que você deixou de fazer? O que você achou do café que nós tomamos? Tomou chocolate? Estava uma delícia. Comeu aquele pãozinho de queijo com provolone por fora? Maravilhoso. Quem chegou atrasado não comeu, né? Ah, perdeu, hein? E você que não veio também. E aquele pão com presunto e queijo? E aquele pão com... Você tem a oportunidade de ficar conversando agora. É uma escolha sua. Ou então, nossa, que roupa bonita, diferente a sua. O que foi? Você comprou, ganhou? Ah, comprei hoje, comprei essa semana. Peguei uma promoção na loja tal. É uma escolha que você tem de conversar agora. É uma escolha. Se você fizer essa escolha, você corre 2 riscos. A Camila, que é a diaconisa de plantão hoje, nós precisamos criar, Camila, vou sugerir para o nosso presidente da mesa diaconal 2 cartões. Um amarelo e um vermelho, que nem no futebol, Hã? Quem estiver conversando, gentilmente o diácono entrega para ele um cartãozinho amarelo. Ó,
Primeira advertência, para de conversar. Quando vier o vermelho, ele está convidando você para ir bater um papinho lá fora. Por quê? Porque você está atrapalhando quem está do lado. De novo, são escolhas, entendeu? Como a gente pode escolher? Você já veio aqui, já está aqui. Você em casa já levantou, ligou o seu telefone. Para você me ouvir, você está assistindo. Você já ligou. Para de fazer o trabalho que você está fazendo aí em casa. Para de ficar lavando louça, querendo adiantar o serviço. Para com isso. Olha quantas escolhas nós temos na vida. Então eu quero falar com você sobre a escolha. E o tema que a gente vai usar é o capítulo 1 do livro de Daniel. E eu quero convidar você a abrir. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, só o verso 8. Só o verso 8. Deixa aberto aí que a gente ainda não vai ler. Eu quero contar para você, para quem não sabe, ou relembrar para quem esqueceu, o que aconteceu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Judá. Lembra que o povo de Deus se separou em dois? Você lembra? Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Israel, capital Samaria, e Judá, capital Jerusalém. Israel já havia sido conquistado, e agora chegou a vez de Judá ser conquistado. E o Império Babilônico vai lá e conquista Judá, destrói os muros de Jerusalém, destrói uma parte do templo e leva para a Babilônia uma grande quantidade de pessoas. Dentre os que são levados cativos, escravos, está Daniel. O Daniel, ele fazia parte da elite da nação judaica. Ele fazia parte ali, era da nobreza. Nobreza não, perdão. Mas era da elite que dominava. Né? Nobreza é o descendente dos nobres. Né? Elite são os que têm o poder econômico e tudo mais. E o Daniel, ele fazia parte disso, dessa elite. E eles são levados prisioneiros. São levados como escravos. O Império Babilônico, ele tinha um método. Ele conquistava um lugar, e ele tirava a população daquele lugar, levava para um outro lugar que ele conquistou. E ele fazia então o quê? Essa mistura. Conquistava um povo lá, trazia para um outro território, conquistava daqui, levava. E ele ia misturando. Por quê? Porque quando se mistura, se tira da terra, o povo vai perdendo a sua característica, vai perdendo a sua identidade. Ele passa a ter contato agora com novas divindades, uma nova cultura. E o que o Império Babilônico queria com isso é que os povos perdessem a sua identidade e, perdendo a sua identidade, aceitassem mais facilmente a conquista. Entenderam? E eles fazem isso, eles levam os judeus para a Babilônia. Está na hora da Tami agora. Conhece a Tami? Tami é uma foto que o Tiago tira para colocar nas redes sociais. Ele falou assim, quando o senhor for tirar a Tami, o senhor faz uma cara diferente. Eu não sei se ela fica boa. Eu nunca sei qual ele escolhe, mas eu sempre faço, eu tento caprichar. Bom, então agora vocês sabem que é Tami, né? Tami não é nenhuma menina não, né? É a foto. Não sei porque chama esse nome, não sei nem se eu estou falando direito. É isso mesmo, Tiago? É Tami? Tambi, ó, não é nem nome. Ó, tá vendo? Ih, problemas de comunicação, hein? O negócio está complicado hoje, hein? Problema de comunicação. Então não é nada a ver com a Tami, é Tambi. Então vamos lá. Satisfeita a Tambi, vamos voltar aqui. O Império então fazia isso, misturava para que se perdesse a identidade. Ele queria que as pessoas não reclamassem da conquista. Ah, não, ó, já perdeu mesmo, você vai virar babilônico agora e vão misturar todo mundo. Esse era o propósito do Nabucodonosor, do Império Babilônico. Então esses jovens são levados e eles pegam o Império Babilônico, ele pega a elite, as pessoas mais inteligentes, mais cultas, e levam para participar daquilo que o rei da Babilônia, que o Nabucodonosor experimentava. A alimentação,
o acesso às informações, à cultura, aos deuses. Porque o Nabucodonosor quer que a elite seja transformada primeira. E eles fizeram isso. E eles pegaram aqui, registra a história de 4 judeus. Nós não sabemos se haviam mais judeus. Nós não sabemos se eram 10, 20, 30. Nós não sabemos. Nós sabemos a história de 4. Porque nós conhecemos a escolha desses 4. Então, esses jovens, não só do judaísmo, mas de todo lugar que eram conquistados, se colocava a comida que o rei comia, a bebida que o rei bebia, era colocado à disposição dessas pessoas. E esses 4, você vai encontrar o nome, esses 4 lá no verso 6. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha que nome bonito para você pôr no seu filho aí, quem for para ter filho, hein? Daniel, tudo bem, né? Ananias, Misael, Azarias, muito bacana também, maravilhoso. Né? Muito bacana, maravilhosos esses nomes. Eram esses 4 jovens. E o que é que eles fizeram? E aí o verso 8, o tema da nossa conversa, que eu vou ler o verso 8 e já vou acabar com a conversa também, porque o tempo já foi, ó. Verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ou, em outra versão, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Você entendeu a situação, meu irmão e minha irmã? Você entendeu o que estava acontecendo? Esses 4 são levados prisioneiros. Eles não foram por vontade própria, eles foram levados prisioneiros. E prisioneiro tem vontade? Prisioneiro pode escolher as coisas? É muito arriscado aqui, né? Você percebe que aqui era uma situação diferente, mas eles eram prisioneiros. Eles não estavam livres. Mas aqui eles decidiram o quê? Eles fizeram uma escolha. Diz o registro, e depende da versão aqui, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Por que eles fazem essa escolha? E agora eu quero a sua resposta. Nós já vamos começar aqui num clima de escola dominical, hein? Por que vocês acham que esses 4 jovens, o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, fazem essa escolha? Obediência. Obediência a quê? Obediência a Deus. E por que eles foram obedientes a Deus? Por causa da lei. Que lei é essa? As restrições alimentares que Deus deu ao povo de Israel. Não coma isso, não coma aquilo, certo? Eram restrições alimentares que Deus exigia do seu povo. Deixa eu perguntar para você hoje. Existem leis no Brasil? Sim ou não? Você obedece todas? Sim ou não? Agora eu senti uma dúvida tremenda aqui, hein? Não sei como é que está em casa aqui, mas tem gente que dizendo sim, tem gente dizendo não, outros não sei de todas. Deixa eu te dar uma informação assim para nós que vale para o Brasil aqui, ó. A alegação de desconhecimento da lei não nos isenta de culpa. Entendeu? Então, se alguém um dia vier para você assim, ó, você não poderia usar esta correntinha com um crucifixo. Não estou falando que existe essa lei, tá bom?
Mas se um dia vier alguém, uma autoridade, falar, você não pode usar um crucifixo na correntinha. Você não pode virar e falar assim, eu não sabia que existe essa lei. Sabia disso? Você passou aqui nesse radar, você passou nesse ponto a 120 por hora, e aqui só pode passar a 60. Você não pode virar e falar assim, eu não sabia dessa lei. Então, alegar que não conhecia a lei não vai te tirar a culpa. Interessante essa alegação. Sabe o que isso nos leva? Nos leva a necessariamente buscar conhecer o máximo possível das leis do nosso país. Para quê? Para que você não infrinja uma lei sem de repente saber. Está me entendendo? O que eu gosto desse texto é o seguinte, que esses 4 jovens sabiam que aquele tipo de alimentação que estava sendo servida para eles iria afetar o relacionamento deles com Deus, porque iria levá-los a infringir a lei que Deus deu. E eu só cumpro uma lei, eu só obedeço uma lei quando eu necessariamente conheço essa lei. Embora exista o princípio no Brasil que alegar desconhecimento da lei não isenta das punições, tá bom? Fica com isso aí para você. Mas é comum que eu e você só compramos aquilo que é obrigado. Os mais velhos aqui vão saber do que eu estou falando. Hoje em dia, todo mundo que entra num carro coloca o cinto de segurança. É verdade ou não é? Muito bem, gostei. Todo mundo disse sim. Que bom. Por quê? Porque se criou um hábito colocar o cinto de segurança. Na minha época, o primeiro carro que eu tive, embora tivesse cinto de segurança, não era obrigado a usar. E quando nós não somos obrigados, dificilmente a gente obedece. Quando que eu comecei a usar o cinto de segurança? Quando me obrigaram. De que maneira? Multa. É verdade. Hoje não. Hoje eu tenho consciência, de verdade, de que o cinto de segurança salva a minha vida num acidente de trânsito. É fato, é realidade. Hoje eu uso o cinto de segurança porque eu sei que ele me protege. Mas até eu chegar nessa consciência, precisou uma lei, precisou me obrigar, precisou vir uma taxa, uma cobrança, uma multa. Você entende então que nós precisamos conhecer? E o Daniel, quando vê aquela mesa, ele sabia que se ele comesse, ele iria desobedecer a Deus. E aqui, essa escolha do Daniel e dos seus 3 companheiros, ela é fantástica porque ela nos revela algumas coisas. Primeiro, a obediência a Deus. Eu não vou comer. Eu vou pedir para o responsável lá não me obrigar a comer, deixar com que eu coma apenas aquilo que é da lei. O medo do responsável foi o seguinte, eu vou deixar vocês comer só frutas, legumes, beber água, vocês vão ficar feio, vocês vão ficar magrinho, a aparência de vocês vai ser ruim. E quando o rei perguntar por que vocês estão assim, eu vou falar, porque eles só comeram essas coisas. E o responsável vai ser eu. O mordomo lá do rei pensou assim, está escrito aqui. Mas Deus moveu o coração dele, e ele fez um teste em 30 dias. E no final dos 30 dias, quem eram os mais belos? Quem tinha melhor aparência? Os 4. Então, quando eles se dispõem, quando eles escolhem obedecer a Deus, a não se contaminar com aqueles alimentos, eles estão mostrando obediência a Deus. Olha que coisa interessante. Eu estou escolhendo obedecer a Deus. A escolha de obedecer a Deus pressupõe um conhecimento. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Percebe então, como é que eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não consigo ler a Bíblia, onde está escrita a vontade de Deus? Meu irmão,
não vai dar para chegar no céu, ou de repente diante de Deus, e falar assim, Deus, eu não fiz porque eu não sabia. Você tem acesso à Bíblia? Você tem, nós temos, nós não temos essa desculpa. Como é que Deus vai tratar com pessoas que não têm acesso à Bíblia? É com Deus e aquelas pessoas. Mas comigo e com você, nós temos acesso à Bíblia. Você tem a Bíblia impressa, você tem a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia do homem que ora. Olha, cada Bíblia é interessante, né? Você tem do jovem crente, do velho crente. Você já reparou que nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo? Sara, levanta a sua Bíblia aí para o povo ver. Olha lá a Bíblia da Sara. Olha lá. É Lara ou Sara? Desculpa. Entrega para ela, Lara. Não, é ela que vai ter que levantar. Levanta, Sara. Isso. Olha só. É irmã do Mateus mesmo, né? Quem conhece Mateus e Sara entenderam. Olha lá, a Bíblia do adolescente. Rian, eu sei que você tem uma igual, mas não, acho que você não trouxe ela, né? Trouxe? Levante a entrada para a gente ver. Tá aí ou não tá, Rian? Porque senão eu já vou dar uma dura em você aqui. Isso, olha lá. É diferente. Nós temos todo tipo de Bíblia. A Bíblia de quem sabe a Bíblia de cor. Você sabia que tem? Lá, Manu tem. Manu também tem. Levanta, Manu, para a gente ver também a sua. Olha lá, que bonita. Tá vendo? Olha só. É uma preta, outra é branca, é vinho, verde, tem tudo quanto é tipo. Mas a Bíblia de quem sabe a Bíblia de cor. Você conhece? Você sabe? Quer ver? Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão. 2. Pode abaixar. A Bíblia de quem sabe a Bíblia de cor. Pode perguntar para essas 2 pessoas que levantaram aí, que elas sabem de cor. Mas eu sei que tem mais gente, vocês não estão sozinhas não. Tem mais gente que não trouxe a Bíblia aqui, não está sendo corajoso para levantar a mão. Você vem para a igreja, hoje tem até no celular, e eu sei que vocês têm no celular. Tem no celular, não tem? Então está valendo. Está valendo. Eu já falei que eu uso mais a do celular, não falei? Por causa do tamanho da letra, gente. Estou vendo aqui, eu sei que é o Paulinho que está lá, porque eu sei que o Paulinho está usando uma camisa roxa. É brincadeira, eu sou daltônico, vocês sabem disso. Eu sei que é o Paulinho, não pela cor da camisa dele, mas eu já não enxergo mais. Não vejo direito o rosto, não sei o que está acontecendo. Mas voltando aqui, a gente usa a Bíblia, tem tudo aqui, irmãos. E você não tem uma Bíblia só aqui, não. Você tem quantas versões? Todas que você quiser baixar. Na sua língua, em outras línguas. O Daniel escolheu obedecer a Deus porque o Daniel conhecia a lei. E o Daniel conhecia a lei porque não tenho dúvidas de que ele leu o que nós chamamos de Torá. Ô pastor, não chamo nada de Torá. O que é Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós chamamos de Pentateuco. O judeu chama de Torá. Então, o Daniel tinha acesso à Torá? Tinha, ele lia. O Daniel tinha acesso aos Salmos? Grande parte, ele tinha. Ele tinha os Provérbios de Salomão? Sim ou não? Aí você está falando, não sei, o Daniel veio antes ou veio depois? Se você olhar um panorama bíblico, você vai ver que o Daniel veio depois. Se ele é do Império Conquistado, o Salomão é o 3º rei, então o Daniel tinha acesso. Está vendo como é bom conhecer um panorama da Bíblia, saber também os tempos, as épocas? O Daniel tinha acesso. E tendo acesso, ele lia. Por que hoje nós não lemos? Nós, eu leio. Por que você não lê? Quem lê aí, levanta a mão. Todo dia lê a Bíblia, levanta a mão. Todo dia. É pouco. Podemos melhorar. O Daniel se manteve do jeito que se manteve. Fez a escolha que fez porque ele conhecia. Porque ele conhecia. E quando a gente conhece a Bíblia, meu irmão e minha irmã, ela
provoca transformação nas nossas vidas. Ela provoca. É um valor, uma informação aqui, é outra informação acolá, e elas vão entrando na nossa mente, vão entrando na nossa cabeça. Se eu falar para você o nome de um ator, o nome de uma novela, o nome de um filme, se eu falar uma expressão da propaganda dos nossos dias, você vai associar imediatamente ao produto, você vai associar ao filme. Por quê? Porque isso entra na nossa cabeça todo dia, na televisão, no rádio, na internet. E a gente começa a ser moldado com aquilo que entra todo dia na nossa mente. Nós temos escolhido não sermos moldados pela palavra de Deus, na medida em que nós escolhemos não ler a Bíblia todos os dias. Isso é uma escolha. Eu lamento dizer, é uma escolha sua. Sua. A grande desculpa nossa é não tenho tempo. Quem vive corrido nos dias de hoje? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Ô Eric, você está tranquilão? Faz o que quer, do jeito que quer, na hora que você quer? Mais ou menos. Se você não fizer as coisas na hora que seu pai e sua mãe mandam na escola, agora está de férias, né? Está entrando em férias. Mas todos nós, eu já falei para vocês, eu acordo devendo já. Falei para vocês já. Eu tenho uma meta no trabalho de uma análise de tantos contratos por dia. Quando eu acordo, eu já estou devendo. Olha que interessante. A questão é se no final da minha jornada de trabalho eu vou estar quites ou não. Eu já acordo devendo a leitura da Bíblia que eu me propus. Eu já acordo devendo. E quando vence uma conta naquele dia, então a débito é muito maior ainda. Eu já acordo devendo. E você também. O que é que você paga ou deixa de pagar? É você que escolhe. Teve uma época das nossas vidas, pode ser que você esteja passando por isso agora, pode ser que você já tenha passado. Se não passou, não está passando, vai passar. Isso não é praga de pastor não, tá bom? Mas tem uma época na nossa vida que a gente se aperta na questão econômica, não se aperta? Um carro que quebra, aí você vai ter que consertar o carro, porque você depende, precisa do carro. E aí, de repente, você precisa escolher uma ou outra conta. É ou não é? Você escolhe. Você escolhe qual que você vai pagar ou qual que você vai deixar de pagar. Essa aqui dá para eu deixar de pagar. A gente escolhe. Tem as penalidades, tem as multas. Vem alguém da igreja vendendo trufa para você. Uma delícia. Você escolhe. Satisfaço a minha vontade, o meu paladar. Mas aí eu vou ter que pagar. Que ela nunca me deu trufa. Nunca falou assim, não, pastor, de presente para o senhor. Nunca aconteceu isso. Aí eu tenho que pagar a trufa. Eu vou pagar o peso. Porque nunca falou assim, essa trufa não engorda, pastor. E ainda tem a cara de pau e fala assim, pastor, a trufa não engorda, é só o senhor que engorda. Esse bolo não engorda, é o senhor que engorda. Eu decidi algumas coisas. Já falei, eu cortei o pão. Cortei. Passo manteiga no meio, às vezes eu ponho mortadela, queijo. Mas eu tomei uma decisão, tem a consequência. Entendeu, irmãos? Nós estamos diante de várias escolhas. Quais as escolhas você vai fazer? O Daniel, o Misael, o Ananias e o Azarias escolheram não se contaminar. Escolheram obedecer a Deus. Escolheram mostrar que eles conheciam o que Deus queria para a vida deles. Eu não tenho dúvida que hoje, amanhã, depois, eu e você passaremos por muitos momentos em que teremos que se escolher. Vamos obedecer a Deus? Vamos fazer a vontade de Deus? Ou vamos entristecê-lo? Quando você vai? Qual vai ser a sua escolha? Depende de você. Tá bom? Que Deus nos ajude a fazermos as escolhas que agradam a Ele, todos os dias. É fácil? Não, não é.
não é fácil. Mas Ele nos ajuda em absolutamente tudo. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos ensina, nos orienta e nos direciona. Ajuda-nos a cumpri-la, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém.